este culto, esta palavra, os teus filhos e filhas que aqui estão, ó Deus, que estão acompanhando, ó Deus, estão também online. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, para que possamos, ó Deus, saber que sim, ó Deus, nós queremos sim servir o Senhor da melhor forma, mas para isso, nós precisamos estar com as nossas emoções saradas, curadas, nós precisamos estar bem emocionalmente. Então eu te peço desde já, que o Senhor continue esse processo que o Senhor já iniciou, ó Deus, nessa conferência, para que nós venhamos a ser úteis para teu evangelho, para o teu reino, para a tua palavra, que se cumpra a tua palavra em nossos corações, para que nós venhamos, ó Pai, pegar aquele talento que o Senhor nos deu e aplicar para a glória do nome do Senhor. Eu oro e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Então, queridos, né? Qual seria então a mensagem de hoje? Saúde emocional para tomar boas decisões. Como eu havia dito, né? Tomamos decisões todos os dias e a nossa saúde emocional afeta todas elas. Nós tomamos decisões pequenas, decisões muitas vezes, né? Eu não sei se hoje será que eu compro um frango, né? Eu sempre estou almoçando ali num restaurante aqui perto, né? Chamado Borosquito, e só que ele só funciona de segunda a sábado, né? E eu vou segunda a sábado, mas no domingo não tem. Aí eu vou comprar um frango para minha saúde, né? É uma coisa mais saudável. Uma decisão boba, né? Só para comprar uma coisa melhor e para minha saúde. Mas às vezes eu tomo uma decisão maior, uma decisão, né, que eu preciso tomar. Por exemplo, eu preciso comprar um carro, um exemplo, né? Já é uma decisão um pouco mais complicada, né? Se eu tomar uma decisão errada, o que vai acontecer? Eu posso me endividar, eu posso entrar numa fria de todo tamanho, comprar um carro ruim, não é verdade? Enfim, nós muitas vezes, né, tomamos decisões precipitadas na base do sentimento, não é? Quando você está com raiva, por exemplo, o que você faz? Quando você está com raiva, você toma, quer saber, eu vou fazer isso aqui e tal, e depois se arrepende totalmente. Não é assim? A gente se arrepende, depois fala, para que eu fui fazer aquilo, meu Deus? Para que eu fui tomar, para que eu fiz, por que eu comprei aquele carro? Né? Todos os irmãos sabem, não vou ficar repetindo, né? O primeiro carro meu foi um desastre. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão na base da ansiedade, né? Preciso de um carro, eu preciso e tal, né? Era novo, né? Eu preciso, aí eu penso num carro ruim, né? Um carro ruim, só para os irmãos terem uma ideia, eu lembro quando eu estava, o carro era tão ruim que quando eu estava dirigindo eu vi um pneu assim, tem um pneu ali rodando ali, gente, vou pegar aqui pneu. Quando eu vi, era o meu carro, só tinha 3, era o meu pneu, né? Então, queridos, por quê? Porque eu comprei esse carro na ansiedade, né? Naquela base da precipitação, eu preciso comprar, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Não é assim? Falando de carro, mas, por exemplo, né? Se nós tomarmos decisões jovens, né? Casamento, você tem que tomar cuidado, você tem que tomar, é uma decisão importante também. Eu falo que depois de Jesus, que é a nossa decisão mais importante, né? Depois vem o casamento. Então a gente tem que saber aonde nós estamos indo, não é verdade? É uma decisão importante. Se nós tomarmos uma decisão errada, vai ter consequências erradas, não é assim? Às vezes eu fico vendo aqui uns certos casais aqui, né, louvo a Deus, né, decisão certa que tomaram, e amém, glória a Deus por isso,
Mas, queridos, em todas as áreas da nossa vida, precisamos estar bem emocionalmente por causa dessas decisões que tomamos, não é verdade? Elas podem, ser tão grandes, como eu falei, ou pequenas. É muito importante acessar então as nossas emoções e trabalhar pela saúde delas, ou seja, nós sabermos, aonde nós estamos indo, quais decisões nós estamos tomando e que precisamos rever. E para isso nós precisamos estar com a nossa saúde emocional em dia. E se tem algo que o inimigo mais trabalha, é tentar fazer com que nós venhamos, a estar com as nossas emoções péssimas. Ou seja, ele tenta, fazer com que nós venhamos, nos sentir mal. Para quê? Para que nós precipitemos, para que nós venhamos a fazer algo que ele, muitas vezes, que Deus não pediu para você fazer. Alguém aqui, além de mim, já tomou algumas, ou fez algumas precipitações que Deus nunca tinha pedido para fazer? Todos nós, queridos, todos nós somos, se tem algo que o inimigo é especialista, eu digo sempre que o inimigo é especialista em nos enganar, por isso ele chama enganador. Ele consegue nos enganar direitinho, sutilmente ele vem com algumas sugestões, e você não percebe que é ele que está sugerindo, para você cair direitinho na armadilha dele. Eu sempre falo, jovens, preste atenção no que vocês estão vendo na internet, observe, porque ele não é bobo, nós não estamos lidando com o inimigo bobo, Paulo nos diz, que nós não podemos ignorar os ardis do inimigo, e são muitos, não são poucos não, tá? Eu falo com todo o coração, queridos, às vezes quando eu falo ou tomo a decisão, eu falo, Jesus, foi na base da emoção, não posso fazer isso, não posso, eu tenho que rever os meus valores e conceitos, mas eu preciso também rever e como está a minha emoção. E eu confesso, os irmãos, que eu fui muito atacado, desse período aí, do ano passado para cá, na área das emoções, porque estava fragilizado, qualquer um que estiver fragilizado, vai ser atacado, porque o inimigo, ele não ele não vai fazer assim, nossa, tadinho do pastor Elton, ele perdeu a esposa, ele infartou, ele não sei o que, e tudo mais, tadinho dele, vou dar um tempinho para ele, depois quando ele recuperar, eu começo a atacar ele de novo. É isso que ele faz? Ao contrário, ele vai, agora que eu vou derrubar ele, é agora que eu vou pegar ele. Por quê? Porque ele sabe que eu estava fragilizado. Infelizmente, queridos, o nosso inimigo é assim, não pense que ele vai te dar trégua, ele vai, tentar te derrubar de toda forma. Então, por isso, nós precisamos que as nossas emoções estejam bem. Agora, vamos olhar aqui, queridos, para uma situação vivida por Elias, profeta Elias, e daí nós vamos tirar lições para trabalhar a nossa saúde emocional. Nós vamos para a palavra. Sempre quando você não tiver resposta para as suas indagações, vá para a palavra. Sempre vá para a palavra de Deus. Procure a resposta em Deus, e Deus tem a sua palavra para te dar a resposta. E aqui nós vemos algo interessante na vida de Elias. Então, para trabalhar nossa saúde emocional e assim tomar
boas decisões, o primeiro ponto, o primeiro princípio, né, o primeiro conselho que é dado aqui, queridos, é: comece cuidando do seu organismo. Como é que é, pastor? Comece cuidando do seu organismo. Vamos lá para a palavra de Deus? Em 1 Reis 19, de 1 a 7. 1 Reis 19, de 1 a 7. Que diz o seguinte: se você não tiver a palavra ou a Bíblia, tá? Não se preocupe, é só acompanhar no telão. 1 Reis 19, de 1 a 7, diz então o seguinte: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Vou dar uma paradinha aqui para contextualizar para quem não sabe essa história. Acabe era o rei de Israel, Elias era o profeta. E Elias desafiou os profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Ele disse: olha, né, ele com toda a autoridade, né, como profeta na época, ele disse: se Baal é Deus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um altar, vocês vão colocar, pode jogar, né, e pedir vocês vão pedir, os 400 profetas, pedir ao seu Deus aí para jogar, para mandar fogo, certo? Mandar fogo. E aí foi feito. Os profetas de Baal aceitaram o desafio, ficaram lá se retalhando, fazendo tudo, né, para que o seu Deus mandasse fogo. Não veio nenhuma fagulha, nada. Daí Elias, agora sou eu, né? E Elias, a Bíblia diz que ele ainda debochou dos profetas. Quem sabe ele está lá as versões mais modernas, as versões originais, que ele mandou eles. Quem sabe ele está lá no banheiro, passando mal. E aí, né, ficou debochando. Olha como é que estavam as emoções de Elias. Muito boa. Tá? Quer entender? Quer realmente desafiar? Então, aí Elias falou assim: agora eu vou orar. Aliás, pode colocar água aí. Pode colocar água. Pode molhar. Molha bastante aí o altar, pode molhar. Eles molharam, encheram, não, pode, estavam encharcados já de água, e aí ele orou ao Deus dos céus, e aí ele enviou um fogo e consumiu todo aquele, né, holocausto, e também a lenha, e tudo pegou fogo. Glória a Deus, aleluia. Deus usou Elias, um homem de Deus, aleluia. Só que aí, queridos, esse homem de Deus, forte, poderoso, né, cheio da presença do Senhor, tá? A Bíblia diz que Acabe contou para Jezabel, a mulher dele, Jezabel, a mulher de Acabe, tudo que ele realizou Elias, e como passaram ao fio da espada todos os profetas, porque aí depois ele matou todos os profetas de Baal. Esse é o Elias abençoado, com as suas emoções ótimas, sentindo-se, né, como Deus usa e tudo mais. Mas aí o texto continua dizendo, versículo 2: diante disso Jezabel mandou um mensageiro, a mulher, não foi nem o rei, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com esses profetas. Ou seja, ela ameaçou Elias. Você já sofreu alguma ameaça? E como você reage diante de ameaças? Ela, Jezabel, usada pelo inimigo, pelo demônio, ameaçou esse profeta. Queridos, antes de continuar aqui, né, qualquer um, se não conhecesse a história, poderia dizer assim: então certamente Elias, né,
ele certamente iria, então vem, você está achando o quê? Eu sou o Deus, eu sou o profeta de Deus, né, o Todo-Poderoso, vem para cima de mim, vem, você está achando o quê? Deus vai me proteger, minha filha? Qualquer um pensaria assim. Você já viveu esse tipo de situação? Aonde você está bem, glória a Deus, Deus está te usando, maravilha, oh aleluia e tudo mais, né? E Deus te usou, e Deus fez maravilhas e tudo mais, mas de repente, a reação é outra, que aqui no versículo 3, vamos lá para o versículo 3, assim que Elias recebeu esse aviso, ele fugiu para salvar a própria vida. Peraí, ele não estava ali encarando 400 profetas de Baal, ele não fugiu, ao contrário, ele enfrentou, e agora ele fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, ele fugiu, por causa da mulher, que falou que iria matar ele. Ué, o que está acontecendo com Elias, o profeta, o grande profeta de Deus? Então, queridos, nós vemos aqui as emoções, afetou Elias, de tal forma que ele fugiu, ele ficou com medo, o sentimento dele então foi de medo, porque para fugir, para salvar a própria vida, porque está com medo. O que eu quero dizer com toda essa história, daqui a pouco nós vamos estar falando um pouquinho mais, queridos, decisões têm que ser tomadas, mas se as nossas emoções estiverem, né, se eu sentir medo diante de situações que o inimigo coloca me ameaçando, e se eu começar a recuar, ele vai fazer o quê? Ele vai avançar. Se tem algo, queridos, que nós precisamos entender, é que nós precisamos estar com as nossas emoções curadas. E voltando então para Elias, né, ele ficou com medo, ele fugiu, esse mesmo profeta, querido, todos nós, se Elias fez isso, todos nós estamos sujeitos a essa situação, né? Eu sei, sabe, queridos, que não é fácil. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados, as nossas emoções, né, precisam estar bem todos os dias. É por isso que nós precisamos entender que Deus quer restaurar as nossas emoções. Mas como que Deus restaurou? Vamos continuar o texto, né? Vejam bem, versículo 3, querido, nós lemos, né, o versículo 3, assim que recebeu, ele fugiu. E aí, quanto a ele, é isso mesmo, versículo 3, nós já lemos, né? Volta o versículo 3, assim que Elias recebeu, fugiu para salvar a própria vida, tá certo. Versículo 4, quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, né? E ali orou pedindo para si a morte. Ele pediu o quê? Ele estava deprimido, então quem pede a morte está o quê? Ele amedrontou de tal forma que ele pediu a morte, ele estava deprimido. O grande profeta Elias. E aí ele pediu a morte. Agora basta, ó Yahvé, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava o quê, queridos? Olha o sentimento dele. Eu queria destacar aqui, queridos, porque qualquer um de nós, porque às vezes a gente, né, quando comenta sobre Elias, nossa, Elias foi o grande profeta de Deus. Sim, foi. Elias foi usado por Deus, né, tremendamente. Olha quanta coisa que esse homem realizou diante de Deus, olha o legado que ele deixou, aleluia, sim, mas ele também passou por depressão, ele também esteve medo, ele também tinha suas emoções fraquejadas. Sabe quando Deus, sabe, queridos, muitas vezes permite certas situações para que nós venhamos a entender que nós dependemos totalmente dele e não de nós. Amém, queridos? Nós precisamos de Deus. Muitas vezes Deus permite situações que nós não estávamos esperando.
Mas Deus quer curar as nossas emoções nessa noite, amém? E aí, né, ele, no versículo 5, continua dizendo, né, deitou-se, dormiu ali mesmo, sob a giesta, no arbusto, né, mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e faz o quê? Alimenta-te. Qual foi a recomendação aqui, queridos? Alimenta-te. Vamos continuar, depois eu vou tornar nesse versículo. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, aleluia, né? Um pão quentinho, né? Pão que veio do céu é muito bom, né, queridos? Que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Olha como é que Deus é bom, né? Preparou tudo para ele, do melhor, né? Um pão quentinho, assado em pedras em brasa, olha que maravilha. Eu fico até imaginando que comida abençoada deve ter sido essa, né? É uma comida que deve ter, né, feito com que ele ficasse bastante tempo aí sem precisar nem comer mais, porque, né, Deus quando faz as coisas é perfeito, né? Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Olha que maravilha. Versículo 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou, né? Recomendou que tocou-lhe e recomendou, dizendo o seguinte: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Queridos, aqui o primeiro princípio que eu queria destacar, né? O texto bíblico dá-nos um contexto aqui, ó. Elias estava enfrentando uma grande luta, não é verdade? Ele estava enfrentando uma grande luta, mas o Senhor lhe mostrou o primeiro passo para se fortalecer: se alimentar e dormir. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Hoje nós estamos vivendo uma geração onde nós não temos tempo para nada. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. Mal, às vezes a gente come direito, né? Ou muitas vezes a gente faz aquela alimentação rápida, né? A gente quer, né, o tal do fast food, né? Tudo rápido, né? A gente quer comer, quer fazer isso, mal a gente até dorme. Dependendo do que a gente passa, né? Dependendo da situação que nós estamos vivendo, a gente não consegue nem dormir, porque a gente fica pensando naquele problema que aconteceu na empresa, ou não sei aonde, né? A gente fica só, não dorme direito. Essa é a primeira estratégia do inimigo: fazer você não se alimentar direito e fazer você não dormir direito. Deixa eu perguntar, queridos, hoje, infelizmente, a quantidade de pessoas que está procurando psiquiatra, e ele está, ou mesmo um médico, para receitar aqueles remédios de tarja preta, não é brincadeira. Infelizmente. Mas sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração onde não se alimenta direito, onde não se dorme direito. E aqui nós vemos o primeiro princípio, queridos. Precisamos voltar a nos alimentar de forma adequada e precisamos aprender a confiar no Senhor para dormir bem. Porque quando você não dorme bem é porque você está preocupado com alguma coisa. Então, o que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Você precisa aprender a descansar em Deus. Senão você não dorme direito mesmo, não. E se tem algo que o inimigo está fazendo e está conseguindo, infelizmente, é fazer com que nós venhamos a nos adoecer. Porque se você não alimenta direito, se o seu corpo não está bem, e se você não dorme direito, você vai passar mal, você vai ter problemas. É verdade ou não é? Não é verdade, queridos? E aqui nós vemos a primeira recomendação de Deus. Sabe, queridos, se tem algo que eu aprendi, né? Às vezes os irmãos, pastor, o senhor está fazendo academia? Estou, claro, tem que exercitar. O senhor está fazendo? Estou alimentando direito? Estou. Agora estou indo no restaurante, né, fica mais fácil para mim. Aí eu entro na salada mesmo. Estou comendo salada, mas nunca tinha comido tanta salada na minha vida. Menos carboidrato, para ver se
essa barriga some, né, em nome de Jesus, vai sumir, né? Por quê, queridos? Porque eu preciso alimentar direito, eu preciso cuidar, sim, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? A gente fica só ouvindo, né? Não, nós precisamos cuidar do nosso corpo também, precisamos nos exercitar, precisamos estar bem, né? Precisamos, eu nunca me senti tão bem como agora, porque eu entendi que Deus, né, quer que nós cuidemos sim do nosso corpo também. E aqui é o primeiro princípio que nós vimos. Elias estava passando uma grande luta, sim. Jezabel estava ameaçando ele de morte, e ele achou que ele estava sozinho nessa história. Se tem algo também que o inimigo é especialista em enganar, né? Ele achou que ele estava sozinho, como o único profeta. Ele não sabia que tinha mais profetas de Deus que estavam escondidos, e que ele não sabia disso. O inimigo engana, né? O inimigo, ele é especialista em jogar coisas na nossa cabeça, né? Que nós achamos que está acontecendo e na verdade não está. Mas ele cria uma ansiedade, ele cria algo no seu coração para você ficar o quê? Ai meu Deus, agora o que vai fazer? O que eu posso fazer? Né? Eu fico imaginando Elias, né? Não, eu tenho que me esconder. Ele foi para uma caverna, então quer dizer que ele estava escondido. Ele estava escondido por quê? Porque ele não queria mais nada. Está tudo perdido, né? A situação está perdida, né? Essa Jezabel daqui a pouco vai me encontrar, vai me matar, a situação está complicando cada vez mais. Você já se sentiu assim, quando a situação parece que está complicando, parece que nada muda? Sabe, queridos, é isso que o inimigo faz, ele engana, ele vem com essa história para o nosso lado, e tenta nos enganar. Peça a mídia para colocar o relógio, porque senão daqui a pouco eu passo o horário aí coloca um reloginho, isso. Então, queridos, nós precisamos disso, tá? Alimentar e dormir bem. Não precisa nem, né? Se você procurar aí um especialista em médicos, né, nessa área, por exemplo, ele vai te falar, você precisa dormir pelo menos 8 horas, no mínimo, 8 horas, com um bom sono, porque senão, o que vai acontecer é que você vai ter um esgotamento, e aí você não vai aguentar. Você precisa dormir. Então essa é a primeira coisa. Depois que ele alimentou, a Bíblia diz que ele foi dormir. Então dormir é importante. Para quê? Para nós repormos, né? Não vou entrar nos detalhes técnicos, mas é para nós repormos a nossa forma física. Nós precisamos sim. É urgente cuidar bem do nosso organismo. Então esse é o primeiro princípio para a nossa saúde emocional. Alimente-se bem. Olha para o seu irmão e fala assim com ele: alimente-se bem e durma bem. Isso. Pode dar um sorriso para ele e falar assim: faz favor de alimentar. E para. E cuide, né? Cuide de você mesmo. Amém, queridos? Precisamos disso, nós precisamos cuidar. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, né, a respeito daquilo que Deus quer que nós façamos, fale tudo com o Senhor. Veja bem, queridos, está lá em 1 Reis 19, 9 e 10. 1 Reis, pode colocar agora o texto, depois você volta para o cronômetro. Isso, para o relógio, né, para a gente ficar esperto. Então está dizendo assim, 1 Reis 9, 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor. Veja bem, primeiro ele alimentou, dormiu, e depois ele foi ouvir a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? E ali, né, versículo 10 diz: ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança,
destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Olha como é que ele estava enganado. Ele achou que todo mundo tinha morrido. E ali ele estava se sentindo o quê, queridos? Solitário. É outra coisa também, né, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando você se sente solitário, sozinho, parece que ninguém está com você, você está sozinho nessa situação, né, do dia a dia, você vai o quê? Vai deprimir. Você vai começar a achar que, né, todo mundo te abandonou, inclusive Deus. Tome cuidado, porque aí é que o inimigo pega nas nossas emoções, na nossa saúde emocional. Agora, queridos, veja o que Elias fez. Ele falou com Deus, não foi? Não é isso que ele fez? Não falou com Deus, ele desabafou. Então, nós vimos o quê? É preciso desabafar. É preciso conversar, é preciso falar com Deus, desabafar aquilo que está no seu coração. Você não pode, né? Você não pode ficar segurando aquilo que está te incomodando. Você precisa colocar para fora aquilo que você está, né, sentindo. É preciso colocar para fora. Elias fez isso. Nós precisamos também, queridos, de uma maneira sábia. Por que eu quis dizer com isso? Ou seja, é que ele falou com Deus, ele falou com quem podia resolver. Quem podia resolver? Deus. Ele falou com a pessoa certa. Sabe quando você conversa, desabafa com alguém que você depois, né, percebe que não deveria ter feito isso? Né? Você desabafa com alguém, para que eu fui falar com aquela pessoa? Além dele não resolver meu problema, ele ainda me criou mais um. É só eu que já passou por isso, ou todo mundo aqui já? Né? O irmão até fez. Porque todos nós passamos por isso, queridos. Eu e minha boca grande, né? Às vezes a gente fala assim, eu e minha boca grande, para que eu fui falar? Queridos, fale com Deus. Deus é maduro para nos ouvir? Claro. Deus é maduro para entender o que nós estamos passando? Claro que é. Ele é maduro para entender as nossas lutas e dificuldades, mas fale com Ele, você tem que desabafar. Mas Ele já sabe, pastor, mas fale, coloque para fora, né? O pastor Eibe sempre fala uma outra expressão, né? Vomite, né? Ou seja, coloque para fora, meu filho. Não deixa entalado lá não, porque aquilo ali vai te fazer mal. Faz bem para a sua saúde emocional, falar com Deus, e você não pode abrir mão de todos os dias você falar com Deus, porque todo dia eu falo com Deus. Porque você acha que eu não me sinto solitário? Me sinto. Estou sozinho. Às vezes eu falo até com um cachorrinho assim, né? Meu gato, a outra cachorra que eu tenho também, tem 2 cachorros e um gato, viu, querido? E uma cachorrinha ainda dorme comigo. E eu fico falando, mas ela não fala nada comigo, tem que falar com Deus. Porque Deus fala. Amém? Quando a gente se sente solitário, a gente fala até com um cachorro, né? Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos aprender a falar, desabafar. Falar aquilo que está no nosso coração, porque se nós não falarmos, isso vai fazer mal para nós. Olhe para o seu irmão e fala com ele, desabafe, irmão. Mas aí fala com ele, com Deus. Então, queridos, é o segundo princípio que eu queria aqui passar para os irmãos. O terceiro princípio, e nós vamos agora ver para que trabalhar a nossa saúde emocional e assim tomar boas decisões, é ouça o Senhor. Você não falou com Deus? Então agora você vai ouvir a Deus.
Olha o que o texto diz lá em 1 Reis 19, de 11 a 13. Vamos lá. Diante dessas palavras, Deus lhe disse, sai desse lugar e vai adiante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu a rocha em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. E em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio suave e tranquilo, puxou sua capa para proteger o rosto, porque ele percebeu que Deus estava ali. Saiu, postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Então Deus falou. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? Deus tem muito a dizer ao seu coração, amém? Deus quer falar no seu coração. Agora, Ele não vai falar do jeito que você quer, ou mesmo do jeito que você espera. Vai falar do jeito como Ele quer falar. O que me chama a atenção, queridos, é que Deus não fala no barulho. Barulho, uma terra, não sei o que, tudo mais, tremor, fogo. Deus não vai falar na confusão. Deus não vai falar na barulhada. Deus fala, sabe quando? De forma calma, tranquila ao seu coração. É por isso que muitos, sempre recomendam, quer orar, Deus falar no seu coração? Acorda madrugada fora para você ver. De manhã, quando não tiver nenhum barulho de nada, ouça Deus falar no seu coração. Deus vai falar. Amém? Aprenda a acordar cedinho e fale com Deus, e depois ouça. Porque Deus fala no silêncio. Deus fala no momento que você não espera. Deus, Ele opera no momento que você, às vezes, não está esperando. Mas o mais importante, às vezes é pela palavra que Ele vai falar. A palavra de Deus, ela nos fala. Às vezes até através de um irmão, sim. Deus fala. Deus tem as suas formas de falar, queridos. Mas uma coisa é certa: ouça Deus falar. Isso faz bem à sua alma. Para a sua saúde emocional ficar bem, fale e ouça Deus. Fale com Ele. Sabe, queridos, hoje nós estamos numa geração cada vez mais perturbada, num mundo cada vez mais caótico, onde as pessoas estão desesperadamente precisando de uma palavra de Deus, desesperadamente. Então aprenda a ouvir Deus. Faça uma experiência para você ver, na madrugada, faça uma experiência. Quantas vezes Deus falou ao meu coração na madrugada? E Deus fala, queridos. Ou mesmo ao ler a palavra, sabe quando é aquele versículo que eu já li a Bíblia, até perdi a conta quantas vezes? Aí eu li aquele texto, até texto complicado, igual por exemplo o texto de Levítico, estou lendo de Levítico, que aí todas aquelas leis cerimoniais e tal. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem aqui para me falar, Você acredita que Deus ainda fala? Até através desses textos, Deus fala. Deus fala, queridos, de uma forma simples, usando às vezes uma criança.
Mas o mais importante, ouça Deus. Isso vai fazer bem ao teu coração, amém? Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele também, ouça Deus. O quarto ponto que eu queria aqui destacar nessa história de Elias é o seguinte: refaça caminhos se for preciso. Vamos lá para 1 Reis, agora 19:15. 1 Reis 19:15. Pode colocar na tela, mídia. Isto. Está vendo que bênção? Essa mídia é uma bênção. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde viestes para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Ou seja, Deus disse a Elias para voltar por onde tinha vindo. Às vezes, queridos, será necessário fazer caminhos de volta em nossa vida. Como assim? Sim, fazer caminhos de volta significa, por exemplo, no início aqui eu disse, vamos retornar os nossos discipulados e células. Nós aprendemos com os nossos erros, e nós aprendemos também com pessoas que estão entendendo e amadureceram melhor e cresceram com isso. Vamos rever algumas coisas que precisa no ministério, mas de forma mais sábia, de forma mais madura, de forma que a gente venha a crescer mais. Refaça os caminhos. A gente tem que aprender com o passado, não ficar lamuriando ou lamentando aquilo que aconteceu, que não deu certo, porque nós precisamos aprender com os nossos fracassos, com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Por exemplo, alguém conhece aqui a história de Thomas Alva Edison? Alguém já ouviu falar dele? Quem foi Thomas Alva Edison? O criador da lâmpada, aquela lâmpada incandescente, isso. Agora, alguém sabe quantas vezes ele tentou? Mais de 1000 vezes. Vou repetir, mais de 1000. Eu fiquei pensando, nessa história, de Thomas Alva Edison. Eu fico imaginando, 340 vezes, 340 e a lâmpada, nada. Aí ele tenta de novo, 341, tenta de novo, 340, pensa, 500, 600, 700, querido, quantos aqui teria continuado? A maior parte, até eu, acho que teria desistido. Vai ser perseverante para lá, 1000 e tantas vezes que ele tentou. Conseguiu? Sim, por isso que ele é o criador da lâmpada. O que essa história nos mostra, queridos? Ele refez aquilo que ele errou e continuou firme para até ele conseguir aquilo que ele queria. É assim que nós vamos ter o sucesso. É rever, faça o caminho que você já tinha trilhado, mas faça agora de outra forma. Aprenda com os erros, aprenda com os fracassos, porque Deus vai te dar o sucesso se você continuar firme. Vou citar outro exemplo dos nossos tempos. Aquele empresário lá, bilionário, Elon Musk, Não sei se você sabe da história, mas para ele fazer aquele foguete voltar, não sei se você sabe que ele conseguiu fazer o foguete, e aí a cápsula, ela solta-se, e aí o foguete volta. O pessoal da NASA falou, sem chance, não tem jeito de recuperar essa parte aqui não, da fuselagem do foguete, que é milhões, que custa, de dólares. Ele tentou uma vez, nada feito. Ele tentou 2 vezes, já falou para os engenheiros, o dinheiro está acabando.
eu não tenho muito dinheiro não, e eu estou apostando tudo isso aqui nisso aqui. Ele poderia ter parado, queridos, porque era muito dinheiro que estava envolvido. Poderia ter parado. Na segunda vez ele poderia ter parado. Mas aí ele foi, se não me engano, a terceira vez. Ele falou, agora não tem jeito mais. Porque era um contrato que ele tinha com a NASA, com o governo norte-americano, de bilhões. E na terceira, não é que o homem conseguiu? E o foguete voltou intacto. Então, outro exemplo, e ele ficou bilionário com isso. Estou querendo destacar, né, eu estou só mostrando que muitas vezes nós temos que ser persistentes naquilo que nós fazemos, nós desistimos fácil demais. E Deus está nos mostrando aqui, queridos, precisamos refazer aquilo, né, situações que vivemos, né, para que nós venhamos a ser trabalhado. Agora, qual que é o problema de nós vivermos e trabalharmos, né, situações que ocorreram? Que muitas vezes nós fomos machucados por alguém, ou por alguma circunstância, ou por situações que nós não esperávamos. Quando a gente fala de refazer o passado, de refazer aquilo que nós erramos, né, muitas pessoas não querem, mas qual que é o detalhe aqui que a gente precisa refazer? É para que nós venhamos aprender a perdoar ou alguém ou algo que aconteceu conosco. Nós precisamos, em outras palavras, ressignificar. A nossa saúde emocional depende bastante de ressignificarmos os fatos doloridos da nossa vida. Trazer um novo significado naqueles fatos que nos machucaram. Por isso é que a nossa saúde emocional precisa voltar e refazer os passos. Depende a nossa saúde emocional exatamente disso. Primeiro, perdoar e criar um novo significado, sabe? Entender que nós precisamos refazer o nosso caminho se for preciso. Precisamos entender que Deus quer, amém, nos curar totalmente daquilo que nos atingiu, ou que nos atinge ainda, não sei, depende do seu caso, mas uma coisa certa, nós precisamos ressignificar. Precisamos deixar Deus trabalhar em nós. É dolorido, é difícil, mas é importante, é fundamental para a nossa vida, Por isso que Deus sempre fala, né? Ser forte e corajoso. Aprenda a ser forte e corajoso. Aprenda a continuar firme, mesmo diante dessas situações que você fracassou, que você errou, ou que alguém te machucou, que alguém talvez tenha, né, feito algo em você, que tenha deixado marcas, sequelas na tua vida. Aprenda a ressignificar. Aprenda a perdoar. Escolha perdoar, que o perdão é uma escolha. Escolha voltar, queridos. Voltar ao primeiro amor, não é isso? Voltar ao primeiro amor, aquele amor que você tinha com Jesus. Eu me lembro quando eu me converti, nossa, como eu gostei, eu não tinha assim, não via a hora de falar de Jesus para todo mundo. Eu não via a hora de falar daquele que me salvou, do meu Salvador, do meu Senhor. Mas aí veio muitas circunstâncias, muitas decepções, né? No mundo, não com crente. E aí a gente começa a ser atropelado, né? Com essas situações e começa a ficar machucado. Mas aí é que está o grande detalhe. Nós precisamos aprender não só a perdoar, mas também, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquilo que, né, o Senhor quer que eu
faça. Então, eu preciso ressignificar, eu preciso voltar e dizer: Senhor, eu aprendi contigo, agora estou mais maduro, eu preciso agora voltar a crer. Sabe, queridos, se tem algo que nós precisamos para a nossa saúde emocional, é ressignificar, perdoando, para que os fatores doloridos da nossa vida não venham mais doer em nós. Alguns irmãos sabem que eu também, né, sou pastor terapeuta. Muitas vezes na terapia a gente vai trabalhar exatamente isso, porque a pessoa precisa voltar a acreditar em si. Por quê? Porque quando você tem medo de enfrentar aquilo que te machucou, a sua saúde emocional vai ficar ruim. Você não vai conseguir. Você precisa refazer, deixar Deus trabalhar na tua vida. Amém, queridos? Deus está fazendo isso nessa noite, nos seus corações. O Espírito Santo está aqui, sabe, para trabalhar na tua vida. O Espírito Santo está aqui para operar, assim como fez em Elias, queridos. Porque às vezes a gente olha para esses homens, né, Elias, olha para outros homens e pensa assim: nossa, eles devem ter sido super homens. Não foram não, queridos. Aqui nós estamos mostrando aqui a fragilidade desses homens. Estou te mostrando aqui a fragilidade, né, dessas figuras que foram os heróis da fé. Para que você entenda que herói da fé não é aquele que enfrenta tudo e dá glória a Deus e parece que não tem nada, nenhum problema. Não, heróis da fé é aquele que persevera. Amém? Heróis da fé é aquele que continua, mesmo, né, com todos os problemas, ele continua firme na sua posição. Aleluia. Deus quer, sabe, nessa noite, levantar muitos heróis e heroínas da fé neste lugar, amém? Para isso, Ele quer o quê? Ele quer restaurar a sua saúde emocional. Ele quer restaurar aquilo que você perdeu, porque feridas, certamente elas vão fazer com que nós venhamos a não, né, a ter dificuldade na nossa caminhada cristã. Nós vamos ficar olhando para aquele irmão, para aquela irmã, né? Por quê? Porque tem uma ferida lá, né? Às vezes é algo que você não perdoou, ou às vezes é algo que você continua ainda com uma certa mágoa, mas Deus quer trabalhar isso na tua vida, amém? Quinto ponto, eu até vou pedir os irmãos do louvor para estarem aqui, e nós vamos orar, viu? Quinto ponto é: concorde com Deus e faça o que Ele pede. Tem momentos que você não concorda com Deus? Tem. Tem momentos que a gente parece que Deus não está. Não, esse aqui não foi Deus que falou, não. Às vezes a gente quer dar uma de espertinho, mas na verdade Deus está falando. 1 Reis 19, 15 e 16. Pode colocar o texto? Isso, obrigado, querido. Diz assim: então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, então veja bem, retornar por onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Verso 16. E a Jeú, filho de Nizi, ungirás reis de Israel. E a Elishá ben Safate, o Eliseu, né,
filho de Safate, da cidade de Abel-Meholá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Interessante que Deus aqui preparou até um substituto para Elias. Então veja bem, queridos, assim como Deus deu a Elias instruções bem específicas, ele foi bem específico, Deus também quer ser bem específico com você, amém? Deus quer ser específico, Ele também tem instruções específicas para cada um de nós aqui. Você crê nisso? Deus é um Deus detalhista? Sim, Ele é detalhista. Deus é um Deus que olha todos os detalhes da nossa vida? Sim. Ele quer o melhor para nós? Sim. Nós já sabemos disso. A questão é, nós confiamos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A questão é, você realmente confia de que Deus, ele vai restaurar suas emoções, que Deus vai restaurar a tua vida, que Deus vai restaurar todas as coisas? Talvez é o seu casamento, talvez é o seu lar, é o seu filho que está desviado, não sei o que você está passando, mas se você confia que Deus pode e vai restaurar todas as coisas, Deus quer restaurar também a sua saúde emocional nessa noite, amém? Para que você saiba que Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele continua firme no seu propósito com você, e Ele vai te dar instruções específicas. Pastor, de que forma que Ele vai me dar instruções específicas? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que Ele é Deus, e Ele tem as suas formas de trabalhar com a tua vida, amém? Assim como Ele trabalhou comigo, Ele quer trabalhar com cada vida que aqui veio. E você não veio aqui à toa, você não veio nesta noite, à toa. É porque Deus te trouxe para que você saiba que Ele continua o mesmo, e Ele quer curar a tua vida. Sabe, queridos, quando Deus dá instruções específicas para nós, essas instruções nos traz saúde e paz, porque vem de Deus, amém? Vai nos trazer saúde e paz, se a ouvirmos e obedecermos, vai trazer saúde e paz. A melhor coisa que nós fazemos nessa vida, sabe, queridos, é parar a nossa roda gigante. Talvez você esteja, numa roda que você não parou e fica naquela confusão. Para tudo, pare e pense, e começa a procurar a resposta em Deus. Ele quer trazer para você o melhor. A nossa saúde emocional começa em Deus, amém? Fique de pé no seu lugar. Para encerrar, Provérbios 3, versos 5 a 8, nos diz algo muito importante. Provérbios 3, de 5 a 8 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Deixa essa palavra entrar no teu coração, querido. Ele quer curar a tua saúde emocional, mas confia nele de todo o seu coração. Ou seja, não duvide nenhum milésimo de segundo de que Deus, Ele está para fazer algo grande na tua vida. Confia. Confiar é como a criança, sabe a criança? A criança, ela confia totalmente nos pais, na verdade. Confia. Ela confia, ela cria piamente que os pais querem o melhor. E fica olhando para o papai e para a mamãe, as próximas instruções que o papai e a mamãe dão. Aquela criança, ela está ali inocentemente, totalmente confiada. É assim que nós devemos também ser para com Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Ele quer curar as tuas emoções, sim. E não te apoies no teu próprio entendimento. O que significa? Isso aqui eu já sei. Isso aqui pode deixar que eu dou um jeito. Não, queridos. Não apoie no seu entendimento, naquilo que você acha, que você sabe. Não. Confie em Deus. Porque o problema é que quando nós confiamos em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus. Nós nos tornamos orgulhosos, como nós sabemos muito bem, né, que essa sociedade está cada vez mais achando que sabe alguma coisa, mas hoje nós percebemos numa sociedade onde nunca teve tantos médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, mas nunca numa sociedade teve tanta gente com problemas emocionais. Engraçado isso, né? Por quê? Porque acha que com seu conhecimento, seus entendimentos vão resolver alguma coisa. Não, só está piorando. Confia no Senhor. E ainda continua a palavra: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai fazer o quê? Endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar, Ele vai trazer, sabe, queridos, nos seus caminhos, nas suas veredas, Ele vai endireitar, Ele vai fazer com que a sua saúde emocional ela esteja bem, porque Ele sabe que nós precisamos estar bem. Ele sabe que nós precisamos, né, demasiadamente estar, sabe, firme no Senhor, com a nossa saúde mental bem. Então confia nele, Ele vai endireitar. Nesta noite Ele quer endireitar as suas veredas. Nesta noite Ele quer endireitar aquilo que está trazendo prejuízo à sua vida, que está trazendo confusão ao teu coração, que está fazendo com que você venha achar que não tem jeito mais. Deus quer endireitar as suas veredas. Versículo 7 ainda diz, 3:7 ainda diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o conselho aqui que Ele está dando: aparta-te do mal. Não brinca com o mal, não brinque com as coisas ruins, não faça isso, aparta-te disso. Porque se você for sábio aos seus próprios olhos, você achar que você é alguma coisa, é aí que o inimigo te pega, é aí que ele vai te dar uma rasteira. Por isso nós precisamos de Deus, e isso se constituirá em saúde para o teu corpo, aleluia, e vigor para os teus ossos. Amém, queridos? A própria palavra prega, né? Isso vai constituir saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Quantos querem aqui ser curados? Quantos querem aqui ter saúde? Quantos querem aqui ter vigor para os seus ossos? Quantos querem experimentar o melhor de Deus na sua vida? Então eu vou fazer duas perguntas. Aliás, vou fazer dois desafios. Primeiro, se houver alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se ainda não recebeu, que não conhece o Senhor, ou mesmo quer conhecê-lo, quer realmente ver, né, quem é Jesus, quer saber não só a história, mas conhecer o Jesus da história que cura as nossas feridas emocionais. Se houver alguém aqui nessa condição, levanta a tua mão que nós vamos orar por você. Se houver alguém aqui nessa condição, pode levantar a mão. Se não há, mas você que quer ser totalmente curado, querido, quer ser restaurado, quer deixar Deus restaurar o teu coração, vou fazer um desafio para você. Vem aqui na frente. Amém? Pode vir. Queridos, se fosse eu já estaria correndo para cá, porque eu também, todos nós precisamos, sabe, ser curados emocionalmente.
Nós precisamos ser totalmente restaurados. E por que tem que vir no altar, pastor? Altar aqui significa o lugar santo dos santos. É uma representação, sabe? No Velho Testamento havia o átrio, fica lá no pátio, nem presta atenção, mas tinha o lugar santo. Ótimo, lugar santo. Mas tem o santo dos santos, é onde Deus está. Essa é a representação de vir, né, simbolicamente aqui. Sabe para quê, queridos? Para que Deus venha a restaurar. Deus quer restaurar. Enquanto o louvor estará adorando, adore, mas comece a falar com Deus agora. Nós vamos orar por você. Deixa o Espírito Santo agora trabalhar no teu coração. Ele quer, sabe, endireitar as suas veredas. Ele quer restaurar a sua vida. Renova-me, Senhor. Peça ao Senhor agora. Jesus. Cante, ou mesmo peça. Fique à vontade, fique livre no Espírito para pedir a Ele. Peça ao Senhor para renovar. Deus, eu quero ser curado na minha saúde emocional. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim. Fale com Deus, diga a Ele. Necessita ser mudado. Nós precisamos ser curados, querido. Para servir, nós temos que ser curados. A nossa saúde emocional tem que estar bem. Dentro do meu coração. Oh Deus, começa agora a operar, ó Deus, nos corações dos teus filhos e filhas que aqui estão. Diga a Deus, fala ao Senhor, fale com Ele agora, Pai. Renova, renova, renova o meu coração, renova a minha vida, renova. Eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. Restaura, Senhor, esses corações, restaura, em nome de Jesus, restaura, restaura, Pai, nessa noite, restaura, Pai. Oh Deus, vem curar, vem sarar, vem, ó Deus, operar nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para curar, para sarar, para renovar. Oh Deus, curando as feridas emocionais, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Celestial, vem restaurar, vem renovar. Oh Deus, em nome de Jesus, opera o teu milagre, ó Pai, nessas vidas, para a glória do nome do Senhor. Oh Deus, eu sei, ó Deus, que eu tenho vindo, sei que tu és poderoso para renovar, para restaurar, para renovar em nome de Jesus. Clame a Deus, clame, porque Ele está aqui para renovar, para restaurar. Diga a Ele: oh Deus, eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado. Rasga o teu coração diante do Senhor, querido. Rasga o teu coração diante do Senhor, porque Ele está aqui para te restaurar, para te renovar. Oh Deus, em nome de Jesus, vem operar o milagre. Vem, Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus está na brisa, calma. Isso. Cante bem suave. Deus está aqui na brisa, calma. Ouça a voz do Senhor agora. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Aprenda a ouvir. Bem baixinho, bem baixinho. Deixa Deus falar.
Deus, restaura as nossas emoções, Deus. Quero ser como tu. Cante bem baixinho. Senhor, quero ser como tu. Deixa Deus falar no teu coração. Quero ser como tu. Pai Celestial, Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Jesus, eu te adoro, Pai. Eu te adoro nessa noite. Só os instrumentos agora. Só os instrumentos. O Espírito Santo está aqui, queridos. Falando a alguns corações. Ele não te abandonou, nunca te abandonou. O Senhor continua falando ao teu coração. Apenas ouça a voz do Espírito. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está falando. Só confirme neste coração, nestes corações. Deus está restaurando as suas emoções. Está restaurando tudo aquilo que te machucou. E Ele traz novo, traz totalmente novo. Sinta o soprar do Espírito de Deus na tua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. No silêncio o Senhor fala. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Agora Ele quer continuar fazendo isso, falando no teu coração. Quando você buscar na madrugada, quando você buscar, os momentos que você estiver precisando dele. Sim, querido, pode chorar na presença de Deus. Desabafe. Deus está falando para você. Desabafe. Não fique nada entalado no teu coração. Coloca para fora. Pai Celestial, eu quero concluir, ó Deus, nessa noite, pedindo ao Senhor que cele esta palavra nos corações dos teus filhos e filhas que aqui estão, para que saibam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor fala da mesma forma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém?